momento sobre essa oficina de brinquedos, relembrando como eram os brinquedos na época da nossa infância. Selecionei algumas imagens aqui para vocês, para que nós possamos relembrar um pouquinho dos brinquedos da nossa época de infância. Bom, isso vai depender muito da idade de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Mas eu fiz mais voltado para os brinquedos da década de 80 e de 90, mais ou menos, tá? Alguns exemplos. As meninas e os meninos tinham brinquedos completamente separados, né? Então era muito dividido, lado dos meninos, lado das meninas. Então, carrinho era só de meninos, né? A menina não podia ter um carrinho, assim como o menino não podia ter uma boneca. Hoje em dia, isso já é um pouco discutido, mas não é o assunto para esse vídeo de hoje, tá? Deixa aqui nos comentários qual era o seu brinquedo preferido na sua época de infância, tá? Eu vou adorar saber. Por muito tempo, os brinquedos foram considerados, então, miniaturas de objetos da vida adulta. Era uma representação dos conteúdos da vida adulta, né? Era uma representação dos objetos que seriam futuramente objetos reais, né? Vivências em situações reais na vida adulta. Com o passar do tempo e muitos estudos na área da educação, os brinquedos foram ganhando significado. Então, os brinquedos passaram, né, de ser mera brincadeira e começaram a ganhar significados. Então, assim, nossa, manipulando esse brinquedo, pode-se desenvolver uma habilidade X. Ao manusear esse brinquedo, a criança pode desenvolver a habilidade Y. Então, o brinquedo passa a ter um significado diferente para as crianças. O uso dos brinquedos na escola, né, também começam a aparecer como recursos de extrema importância. Claro que isso é uma coisa recente, né? Então, assim, os brinquedos como recursos pedagógicos não é uma coisa assim que sempre teve, sempre foi assim, muito pelo contrário. Principalmente para nós, professores da educação infantil, é muito importante que nós saibamos usar os brinquedos como uma atividade dirigida, com um planejamento adequado, com objetivos e como um recurso que realmente vai contribuir para aquela proposta da nossa aula, da nossa atividade. Aí eu coloco nesse slide aqui esse fragmento de um artigo que é sobre a importância da criança participar da confecção dos próprios brinquedos em sala de aula. Então, quando nós estamos desenvolvendo um trabalho que nós construímos o recurso pedagógico juntamente com as crianças, eu ali na frente tenho uns exemplos, umas fotos que eu vou mostrar para vocês, isso torna, né, ainda mais significativo a aprendizagem, a criança engaja. Gente, e é muito legal trabalhar com essas construções, com essas manualidades, principalmente com as crianças. Aí temos aqui então, lembrando que isso é um apanhado geral, não é uma verdade absoluta, tá? Mas eu fiz principalmente para quem está chegando agora na área da educação e está em dúvida sobre os possíveis brinquedos e recursos, né, para construir em sala. Então, de 0 a 5 meses, nós temos os chocalhos, brinquedos musicais, os mordedores, brinquedos de berço, os móveis, livrinhos de pano ou plástico e as bolinhas com texturas. Então, bolinhas de pano, uma borracha mais macia, até porque, principalmente nessa idade, né, o bebê, tudo que pegar automaticamente vai levar à boca, né? Então, nós temos que considerar isso também. De 6 meses a 1 ano, aí já entram os brinquedos flutuantes, aqueles brinquedos para brincar na banheira, no momento do banho, os cubos, dados, né? Então, os dados maiores, tá? Então, quando nós falamos dessas crianças bem pequenas, estamos falando de brinquedos maiores. Caixas e brinquedos que se encaixam, esses brinquedos que têm argola, que vão se empilhando, os brinquedos para martelar, empilhar e desmontar. Nesse momento também já é possível inserir na vivência, no dia a dia da criança, aquela mesa com cadeirinhas, aquela bem menorzinha mesmo, né? Que seja bem compatível com o tamanho da criança para ter ideia de equilíbrio. Telefone de brinquedo e brinquedos, né, que emitam som, que possam fazer barulho por meio dos botões, apertar, girar, empurrar. Então é muito importante esse tipo de estímulo, tá?
Em sala de aula, recomenda-se também que tenha o espelho, para a gente fazer atividades de observação também, então é bem legal. 1 a 2 anos, os brinquedos aí já podem começar a ganhar diferentes texturas também, né, para estimular os sentidos. As bonecas de tecidos, bichos de pelúcia, as crianças começam a gostar também. Livros e álbuns de fotografia, então ilustrações, né, e fotos dos familiares, de objetos conhecidos do dia a dia também. Então é bem legal a partir dessa idade já começar a colocar isso na rotina, no dia a dia. Brinquedos de empurrar, de puxar, os brinquedos também de montar e desmontar. Então, esses brinquedos de montar e desmontar, né, as famosas pecinhas Lego, esse tipo de brinquedo, eles vão acompanhar aí a infância quase que inteira. O que muda é só a gente tomar o cuidado. Quanto menor a criança, maior o tamanho da pecinha. E coloquei observação para preferir sempre cores vivas, tanto nos brinquedos prontos que você vai trabalhar com a criança, quanto os brinquedos que você vai confeccionar junto com elas, né? Educação infantil, séries iniciais, é tudo bem colorido. 3 a 4 anos, quebra-cabeça simples, jogo da memória, jogos de encaixar e montar, como nós falamos, e jogos com elementos. Então, coloquei aqui a sugestão: frutas, números, letras, animais. Então, a criança de 3 a 4 anos começa essa familiarização com os elementos que serão inseridos futuramente aí na vivência escolar dela. 3 a 4 anos, a criança não vai aprender a ler e não vai aprender a escrever, mas ela será apresentada a esse universo da escola, né? Então, esse universo do alfabeto, do jogo numérico. Então, a criança precisa começar a observar essas imagens, tá? Então, por isso que eu coloquei essa ilustração. Quebra-cabeça, jogo da memória bem simples. Não por acaso coloquei esse quebra-cabeça aqui com 4 pecinhas, porque é exatamente isso. Então, quebra-cabeça, um joguinho com 4 peças, 3 peças, para 3 anos, 4 anos, é legal para começar a inserir esses jogos aí, para puxar para esse tipo de raciocínio, para essa habilidade. 4 a 5 anos, né, começa a busca por mais autonomia, a criança começa a gostar de desafios, os brinquedos podem ter peças um pouco menores, jogo da memória pode ser mais complexo. Quando a gente fala jogo da memória, mas não só o jogo da memória, os quebra-cabeças também podem ter um pouco mais de peça, o próprio jogo de encaixe pode ter pecinhas um pouco menores, e as crianças começam a gostar bastante também das brincadeiras, né, em equipe, os grupos. Então, é muito legal essa socialização nessa idade que as crianças começam. E também os brinquedos de modo geral, né? Não somente esses recursos pedagógicos no sentido de peças, né, ou elementos, mas os próprios brinquedos mesmo, né? Então, qual sala de educação infantil que não tem uma caixa de brinquedo, né? Então, é muito importante para que a gente faça esse trabalho de socialização junto com as crianças, tá? Lembrando sempre que o ideal é que seja, o ideal não, é o que tem que ser, né? Um planejamento coerente, um planejamento que coloque a brincadeira sim, com toda a formalização, né, da brincadeira dirigida, tá? Para que realmente seja um conteúdo pedagógico. E aqui uma pequena lista, né, dos brinquedos pedagógicos: o dominó, o jogo da memória, a própria lousinha, os quebra-cabeças, jogos com imagens, os blocos, montar e encaixar, os chocalhos e instrumentos musicais. Então, são os principais recursos pedagógicos que a gente pode construir com as crianças em sala. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês que eu fiz com os meus alunos, alunos de 4 anos, tá? 4 para 5 anos. Eu trabalhei o livro A Casa e o Seu Dono, e aí, entre várias atividades, né, vários recursos, eu selecionei esse daqui para mostrar para vocês. Cada criança recebeu 2 dados, então a proposta era jogar o dado e descobrir, né, quem era o morador da casa. Então, cada lado do dado tinha uma casa conforme aparecia na história, né? Então, aqui o exemplo: a casa de Caco era a casa do macaco, né? A casa de Lata era a casa da barata. Então, assim, deu certinho a quantidade de casinhas e moradores em todos os lados dos dados. Então, é um recurso bem legal para as crianças culminarem aí no final do conteúdo, né? Por se tratar de um teor, assim, bem brincadeira mesmo, e deu super certo. Aqui é um exemplo de recursos básicos
que eu entreguei para as crianças também, para ficar na casa de cada aluno. Um envelope com o alfabeto móvel. Então, vocês estão vendo aqui, ó, um jogo de números aqui embaixo. O alfabeto móvel foi assim também. É um tamanho, gente, para vocês terem uma ideia. Sabe cartão de visita? Esses cartõezinhos de visita, quando alguém dá um cartão pra gente? Mais ou menos desse tamanho, um pouquinho menor, tá? Então, eu fiz mais ou menos desse tamanho, um alfabeto para cada aluno, um jogo de número de 0 a 9, aí um joguinho com formas básicas geométricas para cada aluno, e também eu sempre mandava um saquinho, aqui o saquinho com tampinhas de garrafa, alguns palitinhos de sorvete, algumas coisas básicas, elementos básicos que eles poderiam utilizar para possíveis tarefas, tá? Então, só para compartilhar com vocês, né, questão de recursos. E aqui, máscara de patinho, que é um clássico, né, as máscaras. Eu trouxe para mostrar para vocês que as máscaras são recursos pedagógicos, é uma coisa super legal e as crianças gostam muito, né, para a questão do brincar, e você pode usar como recurso. Nesse outro lado aqui, vocês conseguem ver uma caixa cheia de sapinhos. Eu trabalhei a história do sapo Zé, então tinha um barbante para a criança ficar balançando o sapinho para fazer o movimento de equilíbrio, né? Então foi muito legal também. Aqui um exemplo de Tangram. Então, por exemplo, aqui nós tínhamos dois gabaritos, tá vendo? Duas imagens com pecinhas, e é só o desenho das peças e as pecinhas coloridas cortadas à parte. E aí a tarefa era a criança montar em cima do gabarito as pecinhas. Aqui uma outra atividade de coordenação. Então, nós fizemos 2 cestinhas para cada aluno. Nessa atividade, eu trabalhei a história a cesta da Dona Maricota. Eu adoro essa história, eu adoro várias histórias. Então, aqui, as bolinhas, né, de papel laranja representam as laranjas. Colocar as laranjinhas dentro das cestinhas com um prendedor, tá vendo? É um prendedor simples de roupa para pegar as laranjinhas e colocar nas cestinhas, para a criança brincar mesmo, usar a imaginação e trabalhar a coordenação, a concentração, abrir o prendedor, pegar as laranjinhas, passar de uma cestinha para outra. Então, isso daqui tem vários objetivos que a gente pode colocar nesse tipo de recurso. E as crianças gostaram bastante. E por fim, aqui tem o balão, foi uma história também que envolvia balão. Essa dinâmica aqui desse recurso do balão, as minhas alunas de pedagogia realizaram nessa última oficina que nós fizemos, e elas gostaram bastante. Então foi tema, né, da oficina, a música do balão mágico, e aí no final nós fizemos aqui. Tem uma foto lá no meu Instagram, inclusive, se você quiser ver minha turminha lá de pedagogia, da minha oficina, que nós fizemos aqui na universidade, tem a foto lá no meu Instagram. Então, pessoal, esses foram alguns exemplos de recursos simples, mas que dão super certo para a educação infantil. Lembrando que você pode adaptar conforme seus recursos, conforme a idade dos seus alunos.